no meio do povo de Deus. Amém, meus irmãos? A igreja se reúne por causa de um milagre. A salvação é um milagre. Histórias diferentes, unidos aqui pelo mesmo sangue, o sangue de Cristo Jesus. O Senhor é o Deus dos impossíveis. Cada um de nós aqui poderia ter uma história completamente diferente, não fora o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos realmente um milagre. Tínhamos tudo para dar errado, até que um dia, na história, o Filho do Homem entrou para mudar o nosso futuro, a nossa sorte. Que Ele possa receber da sua boca, do seu coração, louvor e adoração nessa noite também. Uma salva de palmas ao Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, o Senhor da igreja. A Ele a honra, a glória, o louvor, hoje e sempre. Amém, amém. Podemos assentar, meus irmãos. Eu fico ali me coçando para não cantar. O Godoy puxa uns tons assim bem, né, que exigem bastante da gente. E aí eu falo, se eu canto eu não prego. E aí eu fico ali cantando por dentro, vendo todo mundo vibrando e eu me segurando. Mas eu sei que vocês cantam com o coração ao Senhor, e tudo aquilo que nós declaramos na condução do nosso pessoal aqui da música deve ser mesmo algo da verdade do nosso coração. Nós não podemos cantar só porque gostamos de uma música. Nós devemos cantar porque entendemos o que aquela letra está dizendo a respeito do nosso Senhor, a respeito da nossa vida. Aí sim, a adoração é genuína. É esse tipo de louvor que Deus espera receber dos lábios da igreja. Amém, meus irmãos? Mais uma vez, parabéns aos irmãos aqui, sempre nos abençoando muito com a música. Meus irmãos, nós vamos continuar o nosso tema e nós estamos já nos aproximando do final desta série de mensagens que nós temos trazido à igreja, que relata aqueles sinais que o apóstolo João, no relato do seu evangelho, trouxe, usando como uma estrutura. E a base do evangelho de João está focada nestes sinais. Eles são 7. Nós estamos, na noite de hoje, no 5º dos sinais, o 5º milagre. Nós temos ainda 2 outras quartas-feiras para encerrarmos este tempo aqui. Mas este especificamente é um milagre que fala muito conosco. E eu gostaria de começar perguntando a você. Muitas vezes nós temos alguns irmãos que, no momento da oração, vêm aqui à frente, se ajoelham, colocam problemas, necessidades diante do Senhor. Às vezes eles nem sabem muito bem o que pedir. Já pediram tanto, e que perderam até a expectativa de que alguma coisa realmente acontecesse. E existem problemas que a gente não sabe nem traduzir para Deus. São necessidades que nós sabemos que temos, mas a gente nem sabe por onde começar. Às vezes são coisas que se relacionam diretamente com pessoas, e nós não podemos mudar o coração das pessoas, e nós nos vemos assim obrigados a colocar aquilo diante de Deus, e até para não pecar, não falar mal da pessoa em oração. Você já viu aquele tipo de oração que a pessoa começa a fofocar do outro para Deus? Ela nunca tem parte no problema, é sempre o outro, e Deus ouve, mas Ele não responde esse tipo de oração da maneira que a pessoa está pedindo. Mas algumas orações, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina em Romanos, carecem de uma tradução do Espírito Santo. E essa intercessão espiritual muitas vezes existe porque nós não sabemos o que dizer para Deus. Normalmente, estas coisas acontecem quando nós estamos enfrentando algum tipo de tempestade. Quando as coisas se somam em situações que nos encurralam, que nos colocam contra a parede, que nos fazem ver exatamente que nós não temos mais o que fazer. Normalmente as nossas orações são só gemidos, são só frases meio que sem sentido, mas são frases de um clamor,
de uma necessidade, de um apelo àquele que realmente nós cremos que pode responder à nossa oração. Este milagre, especificamente, ele está dentro deste contexto, da realidade dos discípulos de Jesus. E vai falar desse tipo de momento da vida da gente. Em algumas ocasiões, nós nos vemos realmente no olho de um furacão, no meio de uma grande tempestade. Mas é exatamente neste lugar que muitas vezes nós somos colocados pelo próprio Senhor da nossa vida, o Senhor Jesus, que nós aprendemos a clamar àquele que pode nos responder. Eu não sei se você tem vivido tempos assim, ou se você está preparado para viver circunstâncias assim na sua vida. Mas existe alguém em que nós podemos confiar, mesmo quando estamos no meio de uma tempestade, quando as coisas já não têm mais saída, como acabamos de cantar. O Senhor se faz mais uma vez presente na vida do seu povo, e Ele é tudo o que nós precisamos para atravessar a tempestade e chegar do outro lado são e salvos pelo poder de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 6, verso 16 até o 21, vai nos dizer assim: ao desembarcar o dia, ou nas versões mais antigas, ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Nós vamos orar mais uma vez e vamos meditar um pouco nesse texto e tirar dele algumas lições para a nossa vida na noite de hoje. Senhor, nos abençoa, porque nós precisamos do Senhor. A Tua palavra é um alimento espiritual para a vida da igreja. E é o Senhor quem está falando com o Teu povo aqui neste lugar, nesta noite de quarta-feira. Fala conosco, Senhor, e nos dá também a graça de entendermos aquilo que o Senhor está falando. Muitas vezes o Senhor fala, mas nós não entendemos, por vezes por causa da nossa incapacidade. Por isso pedimos que o Teu Espírito nos dê esse discernimento. Também, ó Deus, por vezes não entendemos porque não estamos atentos ao que o Senhor está falando. Por isso pedimos, ó Deus, mais uma vez, fala conosco, leva cativo o nosso pensamento, a nossa atenção ao Senhor. E tudo isso nós fazemos para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Como disse, os discípulos de Jesus foram conduzidos mais uma vez para um momento de teste para a vida deles. O sinal anterior, o milagre anterior da multiplicação dos pães trouxe ali uma realidade nova para aqueles discípulos. Eles viram o quanto a presença de Jesus podia satisfazê-los, tanto fisicamente quanto espiritualmente, uma vez que os pães multiplicados apontavam para aquilo que Jesus falaria depois da multiplicação dos pães, revelando-se como o próprio pão vivo, aquele que desceu do céu, o pão da vida, como ele mesmo faz questão de se identificar aqui. Mas Jesus vê que um grupo de pessoas estava interessado não no que ele estava ensinando, não simplesmente na sua pessoa presente no meio deles, mas tinham a intenção de fazê-lo rei. Queriam usar aquela figura emblemática que estava se apresentando como um homem poderoso e transformá-lo num rei para governar sobre eles. Jesus, entendendo isso, então, se retira no meio daquelas pessoas e diz aos discípulos que atravessem o lago. E ele se retira por um tempo para orar, e os discípulos entram num barco e começam, então, a travessia do lago. O texto se insere exatamente neste ponto, que quando o dia já estava
se encerrando, quando a luz do dia já estava acabando, eles entram então no barco, depois de um dia inteiro de trabalho muito duro, árduo, cuidando de pessoas, depois de experimentarem a multiplicação dos pães, depois de verem os sinais de Jesus, eles então estão prontos até que, enfim, para ir para o descanso que eles queriam, e vão para o barco com essa intenção de terem um tempo de paz do outro lado, enquanto o Senhor Jesus ficava ainda ali um tempo, despedindo as multidões, e eles então entram no barco com a intenção de descansar. Exatamente neste cenário que o texto vai dizer que surge uma tempestade. E o centro da narrativa então está em torno deste momento da vida dos discípulos. Vejam, meus irmãos, que este sinal não foi operado, não foi um milagre operado diante de todas as pessoas. Somente os discípulos viram aquilo, somente os discípulos experimentaram aquilo, somente eles souberam exatamente o que aconteceu, e anos depois, no relato dos evangelhos, então eles trazem esta passagem da vida deles, esse momento da vida deles, como um relato a respeito do que eles aprenderam sobre Jesus. As tempestades, elas são comuns na humanidade. Elas eram comuns naqueles dias. Mas esta tempestade especificamente foi algo produzido para trazer ao coração dos discípulos uma lição, para revelar a fé deles, para mostrar exatamente quais eram os temores daqueles homens, e para que eles enxergassem na pessoa de Cristo o Messias, o Filho de Deus, aquele que estava andando com eles e podia resolver qualquer tipo de problema que viesse a apresentar-se na vida deles. A tempestade, então, é aqui o centro da narrativa, mas não é a força da tempestade o cerne da passagem. O cerne da passagem está para apresentar, em primeiro lugar, a fragilidade da fé dos discípulos. O quanto eles, embora vendo os sinais, experimentando a presença de Jesus, ainda se mostravam frágeis na sua fé. Mas, mais do que isso, também o sinal está aqui para mostrar a glória de Jesus. Alguém em quem eles poderiam confiar mesmo em meio ao caos, e o texto então vai iniciar desta maneira, mostrando este momento da vida daqueles homens. Jesus então está aqui conduzindo sobrenaturalmente os seus discípulos em meio a esta tempestade, para revelar estas questões do coração deles e também o seu poder e socorro no tempo em que eles estavam experimentando ali na presença de Jesus. Eu quero dividir esse texto em 4 cenas que são narradas aqui. A primeira, a travessia. E como se dá essa travessia e por que eles fazem isso. Segunda cena, a tempestade propriamente dita é enfrentada ali pelos discípulos. A terceira cena, o socorro vindo do próprio Senhor, e por último então a chegada no outro lado, e nós vamos extrair algumas lições de cada uma dessas cenas. A primeira, diz o texto, entrando num barco, passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Jesus está ali despedindo as multidões e ele faz o mesmo com os discípulos. Jesus ordena àqueles homens que entrem no barco. Se nós olharmos para o texto correlato, o paralelo em Mateus, no capítulo 14, verso 22, Mateus acrescenta uma expressão que nos traz aqui uma ordem clara de Jesus. O texto diz lá, assim, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos. Não foi uma sugestão, não foi uma possibilidade. Jesus disse, entrem no barco e vão para o outro lado do lago. Essa foi a ordem de Jesus. E por que isso é importante? Porque o que esses homens vão experimentar depois de obedecerem a Jesus não é algo muito fácil de se experimentar. Estes homens entram em busca de um lugar para descansarem, mas o que eles encontram depois de obedecerem a ordem de Jesus é um ambiente completamente diferente disso. Aquela devia ser uma viagem tranquila para o outro lado do lago. Aquela deveria ser uma viagem que traria para eles o que eles estavam buscando: paz, descanso, sombra e água fresca. Depois de muito trabalho, eles queriam só deitar um pouquinho, descansar a cabeça. E eles entram no barco não por iniciativa própria,
Não foi uma decisão dos discípulos. Eles estavam seguindo uma ordem de Jesus. Do ponto de vista humano, parecia meio estranho isso. Eles eram discípulos de Jesus, eles estavam sempre juntos, mas naquele momento, Jesus diz para aqueles homens entrarem no barco e ele fica. Ele não está com eles. A noite chega e Jesus ainda está do outro lado, direção contrária onde eles estão pretendendo chegar. Naquele processo, naquela travessia, começa uma ventania, começa alguma coisa ficar esquisita, diferente, e o mar começa a se agitar, e o texto vai dizer então que o mar entra naquele processo de ondas, né? Começou a empolar. Se nós sabemos que é um grande lago, e não um mar propriamente dito, mas ele era chamado de Mar da Galileia exatamente por ser um lago muito grande. E o texto então deixa claro aqui que Jesus não está com eles, Jesus não está presente ali, não há uma presença visível de Jesus, e há sim uma ordem clara de Jesus para que eles entrem no barco e sigam para o outro lado. Eu quero trazer aqui, nesse primeiro ponto, uma aplicação para a nossa vida. Existem momentos na nossa vida que as tempestades, que os problemas e as dificuldades significam que estamos exatamente no lugar que Deus diz que nós deveríamos estar. Eu repito, a vida cristã vai nos levar a momentos de luta, de tempestade. O evangelista Marcos, no capítulo 6, no verso 48, vai dizer que de onde Jesus estava, ele via que os discípulos estavam remando com muita dificuldade. Eles obedeceram, eles fizeram exatamente o que Jesus disse para que fizessem, mas o resultado daquilo não foi paz e tranquilidade, foram lutas. Eles estavam agora no meio de uma tempestade, desejando estar com a cabeça num travesseiro. Eles estavam ali remando com dificuldade, fazendo um esforço descomunal, no momento em que eles gostariam de estar relaxados, conversando, batendo um papo, numa resenha ali dos discípulos de Jesus. Isso aponta, meus irmãos, para uma coisa importante da vida da igreja. Nós não cremos no triunfalismo, que uma vez que estamos andando com Jesus, nós não temos mais problema. Essa não é a mensagem do Evangelho. Essa não é a mensagem para aqueles que seguem Jesus Cristo. A mensagem real para nós é que nós teremos sim momentos na nossa vida de aflição. Nós seremos perseguidos, nós seremos rejeitados, nós teremos dificuldades que nós não gostaríamos de ter. Nós passaríamos por sofrimentos, teríamos que fazer esforço muitas vezes para chegar no outro lado, em momentos da nossa vida que nós gostaríamos de ter só paz, descanso, tranquilidade. Estar no centro da vontade de Deus muitas vezes é encarar um problema que muitos desejam não enfrentar. O que o Senhor pede para nós é que nós obedeçamos a sua ordem e a sua voz. E foi isso que os discípulos fizeram. Cristo ficou na margem enquanto eles estavam lutando. Na mente daqueles homens é possível que tenha passado as perguntas de sempre. Por quê? Onde está Jesus? Por que é que ele não nos falou para ficar com ele? Será que ele não tinha percebido? Será que ele não sabia? Mas o texto de Marcos, como eu li, vai dizer que Jesus viu que mesmo distante aqueles homens estavam remando com dificuldade. O texto aqui vai nos dizer que eles haviam remado já pelo menos de 25 a 30 estágios. Isso dá aproximadamente 5 quilômetros, a metade do lago. Tinha mais ou menos uns 10 quilômetros de travessia ali. Jesus vê aqueles homens no meio do lago, no escuro, no meio da tempestade. E ele sabe exatamente o que eles estão passando. E ele fica do outro lado, orando, intercedendo por aqueles homens e pedindo que Deus fortalecesse a fé deles. Jesus vê, Jesus sabe, Jesus está no controle daquela situação.
e nenhuma tempestade seria capaz de afundar aquele barquinho. Por quê? Porque eles estavam cumprindo uma ordem do Deus que governa todas as coisas. Em momentos de tempestade, a igreja deve se lembrar que se ela estiver no centro da vontade de Deus, ela não tem o que temer. Ela pode confiar que Deus há de sustentá-la. Desde o começo da igreja, a igreja foi perseguida, pessoas foram levadas à morte, pais foram separados dos seus filhos, homens, para não negarem a fé, renderam-se diante de uma realidade dura e cruel, de algozes, pessoas terríveis. Nos nossos dias, pessoas perdem emprego, são rejeitadas, casamentos são dissolvidos porque alguém decide pagar o preço de obedecer a Jesus. Tempestades podem vir, problemas certamente virão, dificuldades, algumas delas grandes, podem nos atingir, mas se estivermos no centro da vontade de Deus, nós devemos sempre lembrar: Jesus vê, Ele sabe, Ele governa e Ele também nos conduz a um ponto de chegada. Amém, meus irmãos? A tempestade aqui é uma realidade, mas aos olhos dos discípulos depois, quando relataram o texto, isso aqui era a providência de Deus. Deus estava controlando tudo aquilo, estava governando no meio da tempestade. A segunda cena vai nos dar o relato daquilo, de como a tempestade se dá. O texto então nos diz que o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rijo que soprava. A ideia aqui não é de poucas ondas, embora sendo um lago, nós sabemos que aquela região, aquele lago, ele é muito baixo e cercado por algumas montanhas. A geografia proporciona ali ventos, né, que levam de um lado para o outro a água, e quando o texto relata que o vento era duradouro, rijo, um vento duro que não cedia, isso vai dizer que de tempo em tempo aquele lago ia para um lado e para o outro, e nós sabemos que esse movimento em águas dentro de um vaso, dentro de uma bacia, em alguma coisa, nós sabemos que aquilo vai gerar uma espécie de ebulição, e em algum momento aquilo se torna algo grande demais para ser contido. Eu venho de uma região e perto de Cuiabá tem um lago, não é o lago aqui, o Mar da Galileia, mas é um lago que inclusive tem um comprimento maior do que esse, e a gente fica imaginando que aquilo, como é que um lago tem ondas? Muitas mortes já aconteceram no Lago do Manso, no Mato Grosso, exatamente por conta desse fenômeno, de ventos que se mantêm constantes ali, que causam ondas, e pessoas desavisadas com barcos pescando, andando ali de lancha, acabam virando o barco, porque não percebem que aquilo vai se transformar num ambiente impróprio para o tipo de navegação. Estes homens, eles eram acostumados com o lago, eles eram pescadores. Quantas vezes eles estiveram ali? E o vento produz ali ondas que realmente eram atemorizantes, a ponto deles desacreditarem da própria vida deles. Não era uma tempestadezinha, não era uma chuvinha, era um problema grande. E o vento, então, que descia daquelas montanhas, estava fazendo com que aqueles homens imaginassem: é o nosso fim. O foco do texto aqui não está, obviamente, na chuva, na tempestade, no vento. O foco está aqui na limitação dos discípulos. O que é que eles poderiam fazer para mudar a realidade em que eles foram inseridos? Nada. Nada. A tempestade chega, eles são pecadores experientes, eles conhecem o resultado daquelas ondas, eles sabiam manejar o barco, mas agora eles estavam impotentes. Eles remavam, simplesmente nada acontecia. Eles estavam no meio do lago, não dava para ir nem para frente, nem para trás, a distância era a mesma, não dava para voltar, e eles precisariam fazer muito esforço, e o tempo estava passando, e o esforço era inútil.
e João diz que eles já estavam longe da margem, longe de um ponto de segurança, longe também da força humana suficiente para resolver o problema. O texto está mostrando a incapacidade dos discípulos. Meus irmãos, em meio a tempestades, muitas vezes é assim que nós nos vemos. Por isso nós nem sabemos o que pedir a Deus. Nós já nem sabemos qual solução seria apropriada. Muitas vezes só lamentamos. Algumas vezes nem palavras são ditas. Nós só gememos diante de Deus. Algumas pessoas já não têm mais desejo nem de orar. Deitam a cabeça no travesseiro e só ficam rodando aqueles pensamentos que parecem ampliar o nosso problema. E nós ficamos tentando achar uma solução. E nós não chegamos a lugar nenhum, exatamente como os discípulos, porque a tempestade revela a nossa incapacidade, revelam as nossas limitações. Mas é exatamente isso que Jesus pretende fazer. Para que eles pudessem começar a confiar plenamente em Jesus, eles precisavam se ver incapazes, limitados, porque nós temos que ser coerentes conosco mesmo. Quando nós nos sentimos de alguma forma ainda no controle das coisas, quando nós pensamos que de alguma maneira nós podemos resolver as coisas, nós resistimos em colocar nas mãos de Deus. Nós não entregamos e não dividimos com Deus aquilo que nós achamos que podemos fazer. Embora o Senhor tenha dito aos seus discípulos e a nós também, que sem Ele nós não podemos fazer nada, nós somos aqueles que ainda resistem e lutam pelas próprias forças, tentando de alguma maneira resolver os problemas, sair do meio da tempestade. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Estes homens estavam tentando sobreviver com base na própria força, na própria habilidade, no conhecimento que eles tinham daquele lago. A tempestade então vai revelar algo aqui importante. Deus frequentemente conduz os seus servos até o limite das suas forças. E é lá, quando nós nos entregamos, quando nós não temos mais o que fazer e caímos na realidade da nossa insuficiência, que nós começamos a nos lembrar que nós dependemos do Senhor em todo o tempo. Mesmo quando achamos que estamos no controle. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Enquanto havia autoconfiança, o coração daqueles homens pode ter acreditado que a situação podia ser revertida, que eles conseguiriam resolver aquele problema. Mas quando a tempestade se mostra grande demais, a ilusão acaba, desmonta, e eles sabem exatamente o que vai acontecer. Nós vamos morrer. Eles sabiam que era este o resultado daquele momento. Meus irmãos, muitas vezes nós confiamos na nossa própria experiência, como aqueles homens fizeram. Confiamos na nossa capacidade, confiamos na nossa estabilidade, confiamos no nosso planejamento, confiamos na nossa força, até que Deus permite uma tempestade grande demais. E aí tudo isso não serve, tudo isso não vai produzir o resultado e vai expor a nossa fragilidade. É exatamente o que revela a crise. Quando nós estamos vivendo situações de crise, o que nós precisamos aprender é descansar em Jesus e buscar nele uma solução. Frequentemente o Senhor usa estas águas agitadas na nossa vida, no nosso dia a dia, exatamente para nos ensinar que só Ele pode nos dar a segurança verdadeira, o conforto para a nossa alma, para o nosso coração. Estes homens estão então ali desesperados, e a terceira cena então vai narrar o socorro de Jesus. O texto no verso 19 e 20 vai dizer assim: viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Aqui o milagre então alcança o ponto central da narrativa de João. Jesus sai de onde ele está e anda sobre as águas até encontrar aqueles homens no mar. A palavra de Deus geralmente fala a respeito de mar como algo indomável. Simboliza muitas vezes a tempestade, o caos, a necessidade de que algo superior intervenha para o controle.
A água agitada, um mar empolado, geralmente é uma ameaça para os seres humanos. Mas o texto começa então narrando uma realidade espantosa. Jesus não é alguém que tem problema com o caos, com a tempestade, com as águas revoltas do mar. Como disse o texto, Jesus vem andando sobre as águas, revelando o domínio que ele tem sobre a criação. Ele não vem pedindo espaço, ele vem andando como aquele que controla e domina, ele vem demonstrando que ele não está sujeito à tempestade, ele não está impedido pela dificuldade que estava apresentada. Aquilo que parecia incontrolável aos olhos dos homens, está agora debaixo dos pés do Filho de Deus. Aquilo que parecia algo indomável, estava debaixo da sujeição do governo daquele que se assenta num trono de glória, de onde governa todas as coisas. A tempestade na vida da igreja não foge do controle do dono da igreja. Ela testa a nossa fé, ela revela a nossa insuficiência, ela mostra a nossa fragilidade, mas ela também revela que Deus controla todas as coisas. A divindade de Jesus aqui então é revelada e nós vemos no Antigo Testamento, quando pensamos em mar, nós pensamos ali no Mar Vermelho se abrindo. Diante de um cajado, diante da ordem de um líder levantado por Deus, Deus abriu o mar. Na travessia do Jordão estavam ali os homens impedidos pelas águas, mas Deus abriu o Jordão. Mais uma vez, o Senhor das águas, o Senhor dos mares, o Senhor dos céus e da terra, o Senhor de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas está aqui se revelando. E como disse Jó, no capítulo 9, verso 8, quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar? Quem, senão Deus? Jesus está se mostrando aos seus discípulos. Somente aqueles 12 veem a realidade do Filho de Deus encarnado. João está mostrando aqui, neste relato, que o Messias dá a eles um sinal de autoridade. O Messias não é alguém visto pelas outras pessoas, pela multidão, ele não é reconhecido como tal, ele não é visto como Filho de Deus, mas os seus discípulos têm a oportunidade de contemplá-lo. Os discípulos não compreendem imediatamente. Nós vamos ver que os evangelhos paralelos, Mateus e Marcos, vão dizer que eles imaginaram ser um fantasma. Eles olharam, viram que alguém vinha, mas ficaram com medo. Eles viram um fantasma. Isso também mostra algo importante para nós. Às vezes a presença de Deus na nossa vida, os sinais, os testes e as provações nos causam pavor. Ao invés de nos levar a glorificar a Cristo, a exaltar o Senhor, nós temos medo. O que é um fantasma, senão uma ideia? Aqueles homens acreditavam em lendas, que espíritos estavam ali no mar, muitas vezes, para vir buscar aqueles que morriam. Então, diante daquela visão, o que eles imaginaram é, um espírito vem nos buscar. Mas Jesus então acalma o coração daqueles homens, se revelando a eles e dizendo, sou eu, não temais. Eu gostaria de me ater aqui, meus irmãos, porque esta é uma palavra muito importante para a igreja. Jesus continua dizendo para a sua igreja, da mesma maneira, e se revelando da mesma maneira, dizendo para cada um de nós, quando estamos passando por dificuldades, quando estamos no meio de uma tempestade, Ele está dizendo, sou eu, não temam. Por que sou eu? Porque Ele está tratando o nosso coração, Ele está fortalecendo a nossa fé. Sem a tempestade, nós não revelamos a nossa insuficiência. É Jesus quem está nos moldando. Como disse no início, foi Ele quem compeliu aqueles homens a entrarem no barco e atravessarem aquele mar que seria um mar revolto logo em seguida. Era Jesus quem estava trabalhando o coração e a fé daqueles homens.
Se não for a tempestade, eles não teriam contemplado o Deus da eternidade andando sobre as águas e acalmando aquele mar revoltado. Jesus, então, com a sua voz, a sua palavra, diz a eles: sou eu, não temais. Meus irmãos, muitas vezes nós interpretamos providência como abandono. Parece que Deus esqueceu de nós. Deitamos, choramos, clamamos, e por vezes imaginamos que Deus tenha nos abandonado de alguma maneira, tenha esquecido de nós. Pensamos como salmista, às vezes revoltados por conta da nossa fé frágil, e dizemos assim: até quando, Senhor? Não vai se levantar o meu socorro? Até quando o Senhor não vai permitir que eu passe por isso? Jesus continua dizendo à sua igreja, em meio a momentos assim de incerteza da nossa fé fraca e pequena: sou eu, não temais. Interpretamos muitas vezes o silêncio de Deus como a ausência do poder de Deus. Interpretamos muitas vezes estas provações como o resultado final da nossa história. Não é. Deus nos chamou para uma travessia. Ele diz que chegaríamos seguros do outro lado do lago, e isso vai acontecer porque é a sua palavra de ordem. Existe um decreto eterno para a igreja. Por isso Deus está dizendo para nós hoje: não temam. A luta é parte do processo de tratamento da nossa vida, de fortalecimento da nossa fé. Isso faz com que a nossa vida se coloque cada vez mais aos cuidados de Deus. Quando nós perdemos o controle, Deus está então assumindo a condição que Ele sempre teve, embora nós muitas vezes resistamos. Ele é o dono da nossa história. No Antigo Testamento, o Senhor abriu o mar. E o Senhor Jesus agora se revela aos seus discípulos como sendo o mesmo que se apresentou a Moisés. Quando Moisés perguntou: quem é que eu digo que está me enviando? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E Jesus está dizendo para os seus discípulos a mesma coisa: eu sou, não temam. O vento continua, o mar continua violento, mas a voz de Jesus está então agora sustentando o coração daqueles homens. A última cena, verso 21 vai dizer assim: então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Quando perceberam que Jesus estava com eles, a voz de Jesus acalmou o coração daqueles homens, e eles o recebem. Os textos paralelos vão dizer que eles estavam adorando a Jesus, porque eles perceberam quem era que estava entrando no barco. Os discípulos recebem Jesus no barco, e o texto diz: e o barco chega ao seu destino. Meus irmãos, um dia, todos nós recebemos o Senhor Jesus no nosso barquinho. O barco da nossa vida, da nossa jornada, vai atravessar momentos de tempestade assim. Mas Jesus está conosco. E mesmo que nós não percebamos a sua presença, Ele nunca nos abandona. Ele estava na margem, mas Ele estava também com os discípulos. Eles não viam Jesus, mas Jesus os via. Jesus estava governando aquela tempestade, cuidando e conduzindo aqueles homens para uma estrutura de fé muito mais elevada. Cristo permitiu a tempestade. Mais do que isso, Ele determinou a tempestade e determinou também o fim da tempestade. Nada estava fora de controle. Assim que Ele entra no barco, a tempestade cessa e o barco chega ao seu destino. Cristo sabia da tempestade, Cristo via os discípulos e Cristo conduz o barco ao seu destino. Eu gostaria de fazer algumas aplicações antes de encerrarmos. Primeiro, meus irmãos, uma aplicação doutrinária para a vida da igreja. Deus tem os seus decretos soberanos. O nosso Deus, o Deus em quem cremos, não criou todas as coisas e deu corda no mundo e deixou aquilo solto para que o mundo se desenvolva como bem entender. As coisas não estão
ao acaso, não existe instabilidade, não existe desgoverno. Pelo contrário, Isaías, quando contempla a realidade do universo, ele vê um trono, e assentado num alto e sublime trono está o Deus que governa todas as coisas. A visão de Isaías revela a pessoa de Cristo, e ele se manifesta aqui mais uma vez, o Filho de Deus, que intervém de acordo com a sua vontade. Se ele quiser produzir uma tempestade, ela acontecerá. Se ele quiser cessá-la, a sua voz é suficiente para decretar aquilo que vai acontecer. A história da humanidade tem um início, é Deus dizendo, e ela terá um fim como conhecemos neste tempo. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Um dia na eternidade, Deus pensou em cada um de nós, num plano específico para a vida de cada um de nós. Tudo que acontece na sua vida tem um propósito de Deus. E o propósito é melhorar você, é fortalecer a sua fé. E mesmo as tempestades não podem mudar o plano de Deus. Pelo contrário, elas estão debaixo dos pés do Senhor. Os discípulos queriam uma solução rápida, como nós muitas vezes. Jesus testou, os expôs, deixou que eles desesperassem até a morte, para que eles pudessem contemplar a glória de Deus manifesta no Filho de Deus. O Senhor sabe qual é a melhor hora para agir. Enquanto eles remavam, sofriam, lutavam contra as águas, o Senhor Jesus estava na margem, vendo, observando, até que no momento certo, ele sai de onde está, e andando sobre as águas, ele vai até eles, e acalma, e se mostra como a solução para o problema que eles tinham. Segunda aplicação, Jesus se revela aqui como aquele que está acima das próprias leis da natureza. Para um homem é impossível andar sobre as águas. Mas o Deus que criou todas as coisas não está limitado pela sua criação. Por isso, meus irmãos, nós cantamos que Deus é o Deus do impossível, Deus dos milagres. Normalmente milagre é entendido como uma ação sobre algo que nós não podemos explicar pelas leis da natureza. É mais do que isso. O milagre não é algo explicado cientificamente ou algo sem explicação científica. O milagre é a intervenção de Deus na sua criação. Deus não está mudando leis, Ele está só se revelando como aquele que é a própria lei da criação. Quando as coisas fogem do controle dos seres humanos, quando as pessoas olham e não veem solução, elas têm essa ideia por conta das limitações que nós temos e estamos sujeitos, mas Deus não está limitado, Deus está acima, Ele é aquele que transcende todas as coisas. Por isso nós podemos crer no milagre, nós podemos crer no impossível. Ele é o Deus de Israel, e agora Ele é o Deus também que se revela, o Deus da igreja. Andar sobre o mar significava exatamente isso para os seus discípulos. Jesus é Deus. Ele não é só um homem que faz milagres, Ele é o próprio Senhor do universo. É este Jesus que nós servimos, aquele que é Deus. Talvez, meu irmão e minha irmã, você também esteja como os discípulos, remando contra ventos que parecem maiores do que a sua força. Talvez essa tempestade já tenha exposto a sua incapacidade, a sua insuficiência. Se você depender de você, você não vai conseguir resolver esse problema. Você não vai sair do meio dessa tempestade, dessa dificuldade. Mas Jesus está dizendo para a sua igreja hoje, não temas. Ele está aqui conosco, no barco da nossa história, no centro da nossa vida. Nós temos aquele que controla as tempestades. Ele produz e Ele faz cessar, porque Ele é poderoso para isso. Talvez o medo tenha também distorcido a sua visão. No meio de tudo isso, você tem visto também fantasmas, como aqueles homens. O pavor traz uma percepção equivocada da realidade. Jesus estava diante deles, mas a presença de Jesus naquele momento não gera paz, gera medo, temor.
Eles têm ali diante deles a solução, mas eles olham e veem um problema a mais. Por isso a voz do Senhor Jesus acalma nossa alma. Estar atento ao que Jesus está nos dizendo vai nos ajudar a desvendar, a tirar essa escama dos nossos olhos. No meio da tempestade, a nossa mente, o nosso pensamento fica confuso. Mas quando nós paramos para ouvir a voz do Senhor, essa voz coloca tudo no lugar. Quando ela diz para nós: sou eu, não tema. Não fique olhando para a tempestade. Não fique concentrado demais naquilo que está te trazendo temor e pavor. Pare um pouco para ouvir o que Deus está falando com você. Deus está trazendo paz ao seu coração através da voz suave, da sua palavra de ordem, dizendo para nós que nele nós temos segurança e esperança. Meus irmãos, eu quero encerrar dizendo que há momentos em que Deus permite. Muitas vezes Ele até nos coloca no meio de situações assim, mas não é para destruir a nossa fé. Ele está fazendo isso exatamente para nos melhorar. O mar ali estava agitado, mas Cristo continuava soberano sobre cada onda do mar, cada vento, cada insegurança dos discípulos só revelava a esperança que eles deveriam ter na pessoa de Cristo Jesus. Talvez hoje você precise, não de uma mudança, não de uma solução, você precisa só se lembrar que Jesus está contigo nesse barco, e por isso você tem a garantia que você vai chegar são e salvo do outro lado do lago. Amém, meu irmão? Amém? Você crê nesse Jesus? Jesus que acalma tempestades, Jesus que soluciona problemas, mas muitas vezes nos testa no meio dos problemas. Eu quero orar contigo para encerrarmos esse tempo, e com um propósito: que o Senhor Jesus nos dê uma graça na noite de hoje, que em meio ao ruído barulhento da tempestade, em meio a esta insegurança que muitas vezes as ondas querem revelar para nós, uma situação que nós enxergamos, em meio a essa visão distorcida, turva, que nós geralmente temos quando as coisas não estão no nosso controle, a graça de ouvirmos a voz de Deus acalmando o nosso coração mais uma vez, dizendo para nós que no meio da tempestade Ele está conosco, e que assim que Ele quiser, assim que Ele disser, isso tudo cessará e nós experimentaremos bonança novamente. A nossa vida não vai ser sempre tempestade. Deus nos dá momentos de tranquilidade. Os discípulos chegaram do outro lado, eles descansaram, eles repousaram, eles tiveram um tempo ali depois relatando aquilo mais uma vez e se alegraram com a presença de Jesus. O salmista vai dizer que o choro às vezes pode durar uma noite inteira, às vezes as noites são longas, mas a alegria certamente virá assim que o dia amanhece, porque cada manhã se renovam as misericórdias do Senhor sobre o seu povo. Por isso, meu irmão, minha irmã, creia, isso aí vai passar. As tempestades passam, mas a palavra do Senhor permanece, e é nela que nós nos fortalecemos. Em meio à calmaria, a voz do Senhor fala conosco. Em meio às tempestades, a voz do Senhor fala conosco. Seja em uma ou em outra situação, nós descansamos na presença daquele que controla todas as coisas. Vamos orar ao Senhor? Coloque diante de Deus também a sua oração. Quem sabe seja um momento para que você busque calma, mesmo no meio de um problema. A calma que a voz do Senhor produz em nós. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor.
nós nos curvamos diante do teu controle soberano. Tu és aquele que governa todas as coisas, e o Senhor governa a nossa vida, governa a nossa história, e as tempestades que enfrentamos não mudam o fato de que o Senhor está no controle de tudo. Naquele dia o Senhor produziu uma prova, um teste a mais para aqueles homens, e ao relatarem este episódio, o que ficou marcado no coração deles é que o Senhor é Deus. O Senhor está andando e tranquilamente governando, mesmo naquilo que parece ser um caos. No meio da tempestade, o Senhor é aquele que faz acalmar o mar. O Senhor é aquele que sujeita todas as coisas ao controle soberano da tua voz. Se o Senhor está dizendo para nós nessa noite que é o Senhor quem tem nos colocado neste momento difícil da nossa vida, Senhor, nós queremos também ouvir a tua voz dizendo: não temais. Fala conosco, Senhor. Acalma o nosso coração, com a minha irmã, Senhor. Fala com o meu irmão. Fala com esta casa, Senhor, que precisa desta revelação do Senhor mais uma vez. Dai-nos, Senhor, a graça de experimentarmos esta voz que acalma a nossa alma, em que nós podemos descansar, Senhor, em que nós podemos colocar a nossa esperança e não ficarmos, ó Deus, cheios de medo. Ó Deus, aquela família, aquele irmão, aquela irmã que está perdendo noites e noites de sono por causa de algo que aos olhos humanos parece ser insolúvel. O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus do milagre, e o Senhor está dizendo para esta pessoa neste momento, para cada um daqueles filhos do Senhor que estão aqui neste lugar, fazendo esta oração: sou eu, não temais. Fala conosco assim, Senhor. Acalma o nosso coração e nos conduz mais uma vez ao momento de descanso, a águas tranquilas, refrigério que só o Senhor pode nos dar. É assim, ó Deus, que nós oramos e cremos que o Senhor está no meio de nós, o Senhor está conosco, e por isso nós estamos seguros nos teus braços, Senhor. Assim oramos, Senhor, adorando e glorificando o teu nome e aceitando, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós como bom, perfeito e agradável. Assim oramos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus, o Senhor da igreja. Amém, amém e amém.